Hello, trans! Eu me chamo Wendy e hoje estou aqui para contar para vocês o dia em que eu sofri transfobia na escola. Mas antes, deixa o like, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. E eu espero, gente, que vocês me ajudem nessa carreira de youtuber, por favor, né, gatinhas? Porque a mamãe quer ser youtuber. E ajudem a mamãe, né, gente? Então vamos lá pro vídeo? Então, gente, pra começar, eu devo contar pra vocês o seguinte. No vídeo que eu contei como eu me descobri uma garota trans, eu contei que eu fiz uma promessa pra mim mesma que no próximo ano, quando eu entrasse no ensino médio, eu iria contar pra todo mundo que era uma travesti, uma garota trans, e que eu queria ser tratada nos pronomes femininos, ela barra dela, e que me respeitasse pelo meu nome social e meu nome, o Wendy, né? Então, tipo assim, eu fiz essa promessa pra mim no final do ensino fundamental, né, no nono ano. E aí, quando entrou no ensino médio, no primeiro dia de aula, teve uma apresentação pra turma, né, fizeram vários grupos, assim, de 5 pessoas. E aí, tipo assim, teriam que apontar o que todas essas 5 pessoas tinham igual e uma coisa que elas tinham diferente, cada uma das pessoas. E, gente, isso foi muito perfeito, porque eu tava no grupo com 4 garotas cis, que hoje em dia nem falo mais com essas garotas, porque não vem ao caso, gente. Mas, tipo assim, elas tinham. O que que elas tinham em comum? Que elas eram cis e que eu era uma garota trans. Então eu era, entre aspas, a diferente do grupo. Eu era diferente do grupo. Então, tipo assim, quando a garota que tava apresentando nosso grupo falou que eu era uma trans, a sala ficou assim. E deu uma olhada pra mim, sabe? E ficaram assim. Só que todo mundo. Tá, sabe, assim, não ligou. Aí tá, né? Tipo assim, algumas pessoas no outro dia, isso aconteceu numa sexta-feira, na segunda, as pessoas perguntaram assim, ai, tua garota é trans, é? Aí eu falei, sim, sou. Aí perguntaram meu nome, começaram a me tratar por ela, a barra dela. E tipo assim, foi muito legal isso que fizeram por mim, a minha turma em si, sabe? Aí tá, né, gente? Isso ficou, entre aspas, adormecida, não sei. Mas aí, né, gente, tá, né? Teve aula desse professor, que eu não posso citar nomes, né, gente, porque eu não quero ter processo. Mas aí teve aulas desse professor. E ele é um professor que, pra quem não sabe, eu estudo em IF, né, gente? E aí eu tenho disciplinas técnicas. Esse professor é de uma disciplina técnica do curso de TI, né, que eu faço TI. Mas não vem ao caso agora. Aí tá, né? Na primeira aula dele eu já tinha ficado assim, esse professor, ele tem cara que não vai muito com a minha cara. E quando ele souber que eu sou trans. Sabe, gente, o oitavo sentido da travesti era isso que tava acontecendo comigo. Eu pensei assim, esse professor vai dar trabalho? Mas tá, né? Passou isso, né? Aí tá, né? Passasse 2 semanas de aula. Aí tá, né? Teve outra professora que teve uma disciplina, teve um trabalho dela que era uma encenação de teatro, sabe? E tipo assim, eu sou apaixonada por teatro, gente. Muito apaixonada por teatro mesmo. Aí tá, né? Eu peguei uma personagem que era uma professora. E aí a gente poderia se caracterizar, né? Gente, eu acho que eu tenho uma foto. Se eu tiver a foto, eu vou botar aqui no canto. Essa foi a minha caracterização de professora. E tipo assim, não tava nada passável, mas eu tava bonitinha, sabe? Bem bubuzinha. Aí tá, né? Teve essa dramatização. E aí o pessoal de outra turma, como a minha sala, as janelas são de vidro, assim, sabe? Aí as outras turmas começaram a ver. Aí tá, né? Aí todo mundo ficou muito. Eu tava muito animada, assim, que. Estavam vendo que eu tava muito entregando atuação, sabe? Entregando tudo, e tava todo mundo assistindo, todo mundo ficou muito feliz com a minha atuação. Aí tá, esse professor viu, gente. E aí, esse professor, ele decidiu. Ele achou ruim. E, tipo assim, ele. Como é que eu posso explicar? Ele chamou essa professora de canto e falou que ela estava fazendo eu me vestir de garota e deu, entre aspas, ela fez eu me humilhar pra frente de muitas pessoas. Ele disse isso pra ela. E aí, gente, essa professora falou pra gente, pra turma, né, que esse professor se incomodou com a minha presença, com a minha apresentação.
E aí a minha turma ficou revoltadíssima, porque a gente ama essa professora. E, tipo assim, ele tava querendo botar essa carga sobre ela, sendo que a mulher não tinha culpa de nada. E essa professora, tipo assim, é muito super legal, gente. Muito apoiadora mesmo. Aí nossa turma ficou indignada com ele, indignada. E aí a professora falou assim o seguinte pra mim: olha, se você quiser denunciar ele por. Não, gente, calma aí. Corta, vou voltar aqui na história um pouco. Aí tá, né? Teve aí teve, aí passasse eu acho uns 2 dias, aí numa quarta-feira ele chamou a turma todinha pra dentro da sala e começou a conversar, falar assim, vocês se incomodaram com o meu comentário que eu fiz, porque o que ele falou mesmo, gente, deixa eu lembrar, porque isso foi ano passado, agora lembrar. É, que eu fiz falando que a professora. Ele falou assim, pra mim que a professora tinha obrigado, me chamando pronome masculino, me chamou de ele, né? E falou assim. Eu pensava que a professora tinha obrigado a se vestir de garota e atuar. Aí eu falei. Aí a turma falou, não. E nisso, gente, tinha uma colega minha gravando, que era presidente de turma naquela época. Ela tava gravando. Porque. Ai, eu tenho que. Gente, peraí, gente, é porque é muito babado. Aí quando eu lembro. Tá. Antes dele ter essa conversa com a gente, eu tinha ido. Eu tinha ido no. Registrar esse caso de transfobia que aconteceu. E aí, tá, né? Eu registrei tudo certinho lá na. Entre aspas, secretaria, que se chama setor pedagógico na minha escola. E aí, registrei tudo, falei tudo, as testemunhas falaram tudo, assinamos nome, tudo. Aí nós subimos pra cima, que eu estudo no segundo andar da escola, né? Aí a gente subiu lá pra cima, a gente foi pra nossa sala. E foi quando ele chamou a turma todinha pra conversar. E aí ele começou a falar que me tratar no pronome masculino. Gente, aí eu falei assim, professor, eu tô no início da minha transição, eu sou uma garota, eu quero ser tratada como tal. Aí ele falou assim, não vai deixar de ser homem. Aí eu fiquei, gente, eu fiquei muito abalada, eu quase derramei em lágrimas ali, mas eu não ia mostrar pra ele a minha vulnerabilidade, não, meu amor, porque eu não sou fraca. Aí tá, né? Aí ele começou a falar um bocado de coisa. E aí ele falou que não existe trans. Ele falou assim: não existe trans, existe homem e mulher. Ponto. Não existe trans. Ele usou esses argumentos e, tipo assim, e começou a falar várias besteiras sobre que se ele viesse como um sapo pulando pra dar aula pra gente, o que, que a gente ia achar disso? Tipo assim, como se eu fosse uma pessoa normal, só por eu ser trans. Então, tipo assim, gente, foi babada a situação. Ele me comparou com como se ele fosse vir todo dia pulando igual um sapo, dar aula pra gente. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando assim, e a turma também chocada, assim. Aí todo mundo falou assim, pra ele não existe. Aí ele falou assim, pra mim não existe homem nem mulher. Ou, não existe homem nem mulher. Pra mim só existe homem e mulher. E nada além disso quer dizer nada. Quer dizer que pessoas trans pra eles eram homens ou mulheres biológicas, entre aspas, assim, gente. Não é assim que se diz. Pra ele só existia sexo feminino e masculino. Homem e mulher, gente. Homem cis e mulher cis. É basicamente isso. Pra ele só existia isso. Aí tá, né? E depois que ele teve essa conversa com a gente, eu fui lá, registrei de novo, outras coisas lá na secretaria e tal. Tá, gente. A secretária chamou ele, deu uma conversada com ele, deu uma parada nele. Só que ele continuava me tratando uns pronomes masculinos e tal. Só que até aí eu fiquei quietinha no meu canto, né? Aí teve outra. Aí teve outra professora que era. Ó, gente, professoras diferentes, tá, né? Se passa-se um tempo, eu acho que em torno de um mês se passa desse tempo. Aí tá, né? Teve outro trabalho de outra professora que a gente ficou com o tema dança, tá, né? E aí a gente podia dançar. E aí eu dancei carimbó, gente, que é uma dança paraense, né? Que dança com umas saias e croppeds. Tá, né? Gente, esse professor filmou. Filmou. Filmou, gente. Ele filmou. E tipo assim. E tipo assim, gente, eu fiquei passada. Tá, né? Eu tinha ficado sabendo dessa notícia que ele tinha filmado, né? Só que até aí eu não tinha certeza se era real ou não. Não tinha certeza. Aí tá, né? Nisso que aconteceu, gente. Ele filmou, né? Eu não sabia, né?
se ele tinha filmado ou não. Tinham falado pra mim que ele tinha filmado, mas eu não sabia, não tinha fazia ideia se esse vídeo existia. Até que, nesse mesmo dia que falaram pra mim, quando foi de tarde, assim, umas 6 horas da tarde, gente, eu recebi a notícia falando... Aí eu recebi um vídeo no meu direct do Instagram, falando, olha o que o professor tal postou. Gente, quando eu entro, é o vídeo de eu dançando. Belíssima, né? E a legenda é bem assim, enquanto isso, no IF... Tipo assim, aí o vídeo deu dançando, né? E tipo assim, gente, ele postou aquilo com o intuito de me humilhar. E de, tipo assim, eu acho que ele quis me ridicularizar. Aí, gente, o pessoal da minha turma gravou tudo. Gravamos tudo. A gente levou pro tal lugar, entregamos as provas. E a gente conversava com o setor pedagógico. E a gente fazia essas ocorrências. Só que nada era feito. Aí, tipo assim, as mulheres do setor, as professoras, que eu amo de paixão também, elas falaram assim, olha, tipo assim, a gente faz o registro aqui, só que pra ir mais rápido essa situação, faz a denúncia no site Fala BR, gente. Que é um site da instituição, né, se eu não me engano, ou é do governo, que a gente faz uma denúncia e aí a gente faz a denúncia lá, né? Aí eu fiz a denúncia, gente. Mandei as provas, escrevi tudo que ocorreu. Gente, fiz tudo isso. Essas denúncias nesse site. No dia seguinte, esse professor não dava mais aula pra gente. Tipo assim, consegui tirar. Não só eu, teve muitas pessoas também que me ajudaram nesse processo, que estavam de testemunhas pra mim. E também teve essa professora que é uma diva, que eu não sei se eu vou expor o nome dela. Mas se ela estiver vendo esse vídeo, ela sabe quem é ela. E eu amo a senhora professora, a senhora sabe. E então, tipo assim, foi algo bem. Tá, né? Aí eu fiz a denúncia e ele parou de dar aula pra gente. Aí tá, né, gente? Aí, gente, toda turma tem gente chata, entre aspas, chatas ou não. É, assim, aí teve gente que ficou indignada porque eu consegui denunciar ele e ele saiu da turma. Aí teve gente que ficou puta comigo. Não só gente da minha sala, como gente da escola todinha. Esse caso, gente, a escola todinha me conheceu por conta desse caso de transfobia que eu sofri. E muitas pessoas ficaram contra mim, me chamando de errada. Só porque eles queriam que eu fosse do jeito que a escola me... Ou do jeito que eles quisessem que eu fosse, sabe? Os alunos em si, alguns. As pessoas preconceituosas, né, em si, elas queriam que eu fosse do jeito que elas queriam, sabe? E eu não vou me importar como as pessoas querem só porque elas querem, não, gente. Aí é babado, né? E aí tá, né? Tiramos ele e tal. E aí essas pessoas da minha turma começaram algumas pessoas começaram a ficar puta comigo. E tipo assim, elas ficaram putas e eu fiquei, ué, gente, eu não tenho culpa. Se o professor queridinho de vocês, porque tinha muita gente que era apaixonada por ele, que ficou. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho culpa se o professor de vocês não sabe ser um profissional, porque um professor que não sabe respeitar os alunos, ou as alunas também em si, não sabe ser profissional, gente. Respeitar as pessoas. Pra mim, gente, a profissão que deveria ser mais mente aberta é professor, por conta que professor vive com várias questões sociais numa turma de aula, numa sala de aula. Então, tipo assim, eu falei isso para as pessoas. Eu falei, gente, a culpa não é minha se o professor favorito de vocês não soube me respeitar como uma garota trans e desrespeitou várias outras pessoas. Tipo assim, gente, tem outros casos que esse mesmo professor cometeu. Eita, gente, notificação no celular, peraí. Ai, vai ficar aí. Desculpa, gente. Aí teve outros casos que esse professor cometeu, gente, que eu não vou falar. Não me cabe a dizer aqui no momento, porque não foi comigo. Mas que eu fiquei sabendo. Talvez algum dia eu traga esses casos aqui, não sei se eu trarei, porque não foi a experiência que eu vivi. Mas essa foi a experiência que eu vivi e que, tipo assim, eu consegui, eu e muitas outras pessoas conseguimos lutar e conseguimos tirar essa pessoa. E até hoje ela não dá aula pra minha turma. Ela dá aula pra outras turmas, só que a minha turma conseguiu tirar ele, né? Eu e mais outras pessoas. Não só eu, vários fatores, gente, contribuíram pra isso. A gente tinha prova, a gente tinha tudo enquanto. Então a gente conseguiu realmente ter esse direito nosso. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz que algumas pessoas me apoiaram. E que se não fosse essas pessoas terem me apoiado, eu não sei se sozinha eu teria corrido atrás. Eu não sei se sozinha eu teria coragem de enfrentar ele sozinha, sabe?
Porque realmente é uma carga, sabe? Mas foi isso, gente. Obrigada por ter assistido aqui o vídeo. Espero que vocês gostem desse conteúdo. E que, tipo assim, vocês se inscrevam aqui no meu canal e ajudem essa youtuber iniciante, por favor. Um beijo e tchau, gente.